Duílio, você acabou de falar aí das gestões, né? E foram todas gestões vitoriosas. O presidente Mário Gobi foi vitorioso, o presidente Andrés foi vitorioso na sua passagem, o presidente Roberto de Andrade, não só como presidente, também como diretores, né? Como diretores, você também falou, se teve, se afastou. E eu queria que você falasse um pouco do que você achou dessa semana. Saiu, né, o presidente Mário Gobi falou que o time era de merda, né? E o que você acha também do Augusto, de cada um candidato? Porque, na verdade, todos vocês trabalharam juntos em gestões diferentes, né? Tudo do mesmo lado. O que você achou disso aí? E posso emendar uma pergunta, nessa pergunta do Vampeta? O que você achou da posição do Paulo Garcia nessa eleição? Vamos lá. Falando do Augusto, ele é uma ótima pessoa, é um cara que foi... Trabalhou na base lá, né? Ele disse que foi diretor da base, não é verdade. Ele foi assessor do Sub-17, de uma das categorias. Ele ficou aproximadamente um ano e meio. Eu, infelizmente, saí em 2013, não trabalhei na gestão do Roberto Andrade, mas do Mário Gobi sim, fui diretor de futebol nos anos de 2011, como falei aqui, 12 e 13, né? 12 e 13 o presidente era o Dr. Mário Gobi. Então, essa declaração dele, Vampeta, me preocupa muito. Eu acho que um presidente, né, um ex-presidente e um candidato a assumir novamente o cargo. Ele disse nessa mesma live que também não entende de futebol e realmente, por ter dado essa declaração, com certeza ele não entende. Veja, se ele ganhar a eleição daqui 40, 50 dias, ele vai ter que olhar na cara desse time de merda, como você colocou. E lá tem jogadores campeões de tudo, né? Campeões do mundo, com ele presidindo o clube. Você tem vários jogadores que estiveram com ele nessas conquistas Começar pelo Cássio, né? Começar pelo Cássio, Fábio Santos. Tem muitos, né, que trabalharam com ele como presidente. Fábio Santos. Ele coloca sempre que ele ganhou a Libertadores, ele ganhou o Mundial, mas tá aí, tá claro, né? Ele não entende de futebol e ele também não estava no dia a dia do futebol. E para falar um absurdo desse, eu acho que é muito preocupante. Ele colocou também nessa live que também não entende da parte de gestão de esportes, da parte de gestão de marketing, então eu não sei por que ele está querendo voltar a ser presidente do Corinthians. Guilherme Camarda. O Duílio, o Corinthians esse ano iniciou com uma proposta de jogo diferente, tentou mudar um pouco a filosofia para ser um pouco mais ofensivo. Caso você vença as eleições, qual que é a sua filosofia de jogo? Qual time você quer? Mais ofensivo, defensivo, equilibrado, como é mais ou menos o Mancini? Como vai ser a filosofia do Duílio? Guilherme, eu acho que no futebol brasileiro, infelizmente, a filosofia que funciona é a filosofia que traz o resultado positivo, né? A gente, como o Chico colocou aqui no começo, nós tentamos mudar até por uma pressão grande, pedido, não pressão nós estamos acostumados, né, no cargo que a gente ocupa, mas um pedido muito grande da torcida, da imprensa, de o Corinthians jogar mais bonito, que o Corinthians não vinha fazendo bons jogos, o Corinthians acabava ganhando, mas jogando feio. Ganhamos alguns títulos e fomos criticados, inclusive, porque o futebol não era bonito. Fomos atrás do melhor treinador no momento, que todos elogiaram, era o treinador que estava disponível, que tinha ganho títulos importantes, né, nos anos anteriores, que é o Thiago Nunes. Fomos atrás de atletas que ele pediu. Infelizmente, como é o futebol, né, o time não encaixou, é o que a gente fala, só o time bom time é o time que ganha. E fizemos um início de temporada muito bom na Florida Cup, o time saiu jogando logo de cara, até nos surpreendeu muito, mas depois, infelizmente, o time não rendeu, veio a pandemia e voltamos, ainda fomos à final do Campeonato Paulista, mas o time não deu um resultado que a gente esperava. O Thiago para você foi a decepção? Não. Baseado no que ele ganhou no Atlético Paranaense? Sim, como resultado, sim. Mas como pessoa, é um excelente profissional, não tenho dúvida que vai seguir uma boa carreira, é um cara trabalhador, trabalha 24 horas por dia. É o meu perfil também, então falávamos até durante a madrugada, durante a pandemia estivemos muito tempo juntos. Bem a propósito, Duílio, quanto tempo você pode dedicar ao clube e como é que você vai fazer para viver, uma vez presidente do Corinthians? Todo mundo vem aqui e fala, 16, 17, 15 horas e tal. Você consegue dedicar esse tempo ao clube e como é que você vai fazer com a sua vida pessoal? Flávio, eu tenho que já dedico, né, há muito tempo. Lógico que eu tenho meus negócios, infelizmente agora
com a pandemia, parte de eventos, shows, casas noturnas, as minhas empresas hoje foram afetadas, né, por isso, mas a gente tem que ter, como presidente, tem que saber delegar, tem que saber montar uma equipe competente, tem que saber trazer bons profissionais para todas as áreas. Eu venho fazendo isso em termos de profissionais contratados. Diretoria a gente nem parou para pensar, porque precisamos ganhar a eleição primeiro, mas dentro do todo o plano de gestão que a gente fez, existem empresas de nível A, as maiores empresas do mundo, inclusive, de gestão, dessas novas práticas de gestão que o mundo hoje exige, né? O futebol, como qualquer outra empresa, isso já é aplicado em muitas empresas e no futebol ainda não. Então o Corinthians tem que passar para mudar para esse tipo de gestão, isso a gente já tem. Então, com a escolha de profissionais, com a escolha de bons diretores e bons profissionais, você consegue delegar. Eu acho que esse é o meu jeito de ser, é que todos participem, uma gestão participativa, que todos que queiram ajudar o Corinthians, nós vamos estar de porta aberta, com boas propostas, independente se é a situação, se é a oposição, o Corinthians hoje precisa se unir. Daqui 3 anos, 2 anos e 8 meses, se fala em eleição novamente, porque qualquer coisa durante a gestão só atrapalha o clube. E os que são corintianos de verdade, que querem o bem do clube, vão ter muito espaço para ajudar na gestão, de todas as formas possíveis. Quem quiser participar, vai participar, querendo o bem. E quem estiver falando mal depois por aí, vocês podem ter certeza que não quer participar, porque o espaço vai ser dado. Duílio, só uma coisinha. Na pergunta do Vampeta, ele pediu para você analisar os dois candidatos opositores a você. E eu te perguntei, e o Paulo Garcia? Desculpa. Como é que você vê essa posição do Paulo Garcia? O Paulo, primeiro ele ia sair candidato, né? Acabou definindo em não sair, mas é uma opção dele, né? Eu acho que é um direito dele, isso a democracia permite, ele quis apoiar o Mário. Nós temos a maioria das pessoas que estavam com ele, estão com a gente, muitas das chapas que estavam com ele, as pessoas, os conselheiros, os candidatos estão vindo nos apoiar, a grande maioria. E o Paulo, ele tem esse direito e foi a opção dele. É porque eleição é matemática, né? A gente ouve isso de profissionais, né, de política, né? Hoje tivemos votação para prefeito e a gente sabe que é matemática. Então, na sua matemática, pelo que eu entendi, o Paulo Garcia teria 60% de apoio se saísse como presidente. Ele não saiu. Então, esses 60% dele estão divididos entre você e o Mário Gobi, é mais ou menos isso, não? Não, eu acho que tem muitos votos. Não sei se ele teria 60%, se ele tivesse, eu acho que ele já seria presidente, ele foi candidato, não sei se 3, 4, 5 vezes, não sei exato, então esse número ele nunca teve, senão ele seria o presidente hoje, a última eleição ele concorreu com o Andrés. Mas a gente está disputando os votos. Eu acho que votos vão para quem tiver a melhor proposta, o sócio que quiser o bem do clube vai avaliar isso e vai ver o que é melhor, quem tem mais condições de fazer um Corinthians melhor. Duílio, você pretende colocar o Andrés na sua gestão? Não pretendo. O Andrés não vai participar da minha gestão, isso já está conversado e definido. O Andrés fez a parte dele pelo Corinthians. Quando ele voltou a ser presidente agora nessa última gestão, ele já voltou com um objetivo muito claro de resolver o problema da Arena, que foi o que ele começou lá atrás e ninguém melhor que ele para seguir. Passaram 2 presidentes após ele, não vendemos um name rights, não resolvemos o acordo, tivemos problema com a Caixa e o Andrés chegou e está mostrando mais uma vez o seu comprometimento, a sua competência e vai sair, não tenho dúvida nenhuma, do cargo, né, no dia 31 de dezembro, com o assunto Arena resolvido e o Corinthians tendo receita já vinda de lá. Hoje quanto é a dívida do Corinthians? Hoje a dívida do clube é de 905 milhões. Na tua cabeça, quando presidente, eu fiz essa pergunta para o candidato na semana passada. Em quanto tempo, na tua projeção, que se pode pagar a dívida do Corinthians? Então, Mineiro... Tem alguma projeção assim, mais ou menos? Não, projeção de tempo... Porque o valor já tem, né? A Sim. dívida é essa, a dívida do estádio é essa. Em quanto tempo você pode... O estádio está mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, se esse acordo da Caixa sair dessa forma que, pelo que a gente vem conversando, nos próximos dias a gente vai ter boas notícias. E, no mínimo,
vamos estar recebendo 50% das receitas da Arena. Isso vai ajudar muito a pagar outra dívida. Agora, outra dívida, ela é, vamos dizer, administrável. Você tem que renegociar alguns prazos, alongar prazos de pagamento. Isso é possível, vamos dizer, você compra uma casa de 500 mil reais e ganha 10 mil reais por mês, você vai pagar ali, separar 1.000, 2.000, 3.000, depende da sua parcela, para pagar a sua dívida, né, com a construtora, e você vai viver do resto. O que a gente não pode é gastar mais do que a gente arrecada. Então a gente tem que fazer esse planejamento dentro dos pagamentos, dentro dessa renegociação, e a gente não tem essa pressa, a gente pode pagar em 20 anos essa dívida. Esses 900 milhões inclui a dívida do estádio? Não. É isso mais o estádio? Isso mais o estádio, que hoje praticamente, terminando essa negociação, pode ser de 100 ou 200 milhões aí no máximo. Como é que chegou a isso, Duílio? Isso vem de muitos anos, né, Flávio? Até é importante a gente... Desde 2014? Muito lá de trás também. Depois da gestão do Andrés, a gente começou a ter déficits. O último ano dele não teve. O Mário Gobi, para vocês terem uma ideia, ele entrou no Corinthians com uma receita, porque o problema não foi o aumento da dívida, foi muito queda de receita. Então nós tínhamos em primeiro ano do Mário Gobi, 2012, tivemos 358 milhões de receita, e no último ano que ele saiu, em 2014, 240 e alguma coisa. Então você tem aí mais de 100 milhões a menos entrando no caixa. Então isso afetou muito também, e muita antecipação de receitas, né, de direitos de TV, que foram feitas lá atrás e que hoje também a gente tem que pagar a conta. Então é uma conta de todos que passaram, isso não dá para botar a conta em um ou no outro, como é feito hoje com o Andrés, como se ele fosse a gestão que pegou lá em 2007, 2008 e veio até hoje. Não, passaram outros presidentes durante esse período. Mas, como eu coloquei, né, a gente tendo o nosso estádio gerando receitas, tendo a nossa base funcionando, que tem funcionado muito melhor nesses últimos anos, como eu coloquei aqui, até elogio o Ney no Jude, o Nenê, que fazem parte da base. A gente tem hoje um centro de treinamento da base pronto, que poucos conhecem, nos próximos dias deve estar sendo mostrado aí para a torcida em geral, mas os nossos garotos já treinam lá, junto ao CT do profissional. São 3 campos, né? São 5 campos. Eu fui lá, 4 ou 5, tinha 3 4 inteiros e isso, um menor para goleiros. Está se construindo o alojamento para 160 garotos, isso é muito importante. Hoje o Corinthians acaba perdendo muitas promessas para outros clubes que conseguem hospedar e alojar o jogador, né? Isso é um problema muito grande. O Corinthians tem hoje 8 atletas alojados, para você ter uma ideia. Isso não é nada, né? Mas também o Corinthians não quis correr nenhum tipo de risco e não corre de você trazer meninos de fora e colocar aqui ou ali, você responde por isso e jamais a gente faria isso. Agora, com esse alojamento também, com certeza, nós vamos trazer mais jogadores, vamos revelar mais, vamos usá-los no nosso time, como vem sendo feito, e também depois transformar isso em receita.